Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa aqui do nosso pé de curso. Hoje a gente vai falar sobre ética médica, ortotanásia, distanásia, eutanásia, o que o nosso Código de Ética Médica fala sobre isso e o que as provas gostam de cobrar sobre esses assuntos, né? Então, ética médica é um assunto sempre presente em prova, né? Pelo menos aí uma, duas questões por ano nas provas do TEP a gente encontrou nessa revisão que a gente fez nos últimos 10 anos. Então, são questões que às vezes a gente consegue acertar por interpretação, mas a gente sabendo o que é correto, fica mais fácil da gente acertar e não errar. Então, por isso, a gente não fez uma apostila com o Código de Ética Médica para vocês, e a gente conseguiu aqui trazer nas aulas o assunto mais enxuto, que realmente a gente precisa estar atento e saber sobre esses assuntos, combinado? Então vamos começar. A morte é a única certeza dos seres humanos. Mesmo assim, todo mundo sabe que um dia vai morrer. A gente não sabe a hora, né? A gente não sabe o dia, mas a gente sabe que um dia a gente vai morrer. E mesmo assim, médicos, pacientes, a gente tem dificuldade em aceitar a morte, a gente tem dificuldade de ver que o paciente está num processo terminal de vida, né? E às vezes a gente quer fazer procedimentos que não vão trazer benefício nenhum para aquele paciente, por conta disso, pela dificuldade em aceitar a morte. O Dr. Daniel Callahan, um filósofo norte-americano, disse o seguinte, olha só, muito legal essa frase, que a gente deveria pensar para a vida. Não deveria a morte ser integrada nos objetivos da medicina como ponto final dos cuidados médicos e não ser considerada como uma falha de atuação médica? É aquilo que eu falei, então o paciente está num processo terminal de doença, a gente já sabe, né, que uma hora ou outra ele vai morrer, e a gente não tem mais o que fazer da parte médica e mesmo assim a pessoa quer prolongar aquele sofrimento, quer investir em tratamentos invasivos e outras coisas, né? Olha só o que a OMS publicou em 1997. Inevitavelmente, cada vida humana chega ao seu final. Assegurar que isso ocorra de forma digna, cuidadosa e menos dolorosa possível merece tanta prioridade como qualquer outra, né? Então aqui a OMS fala dos cuidados paliativos, então é assegurar que no final da vida o paciente ele seja tratado dignamente, cuidadosamente, com menos dor possível, com menos procedimento invasivo possível, quando a gente não pode evitar aí a morte desse paciente, tá? Então vamos entender isso aqui, ó. Quando eu tenho um paciente gravemente doente com uma perspectiva de recuperação, ele é um paciente viável, com chance de recuperar qualidade e quantidade de vida. Então, nesse paciente, vai valer a pena a gente investir. Então, a preocupação aqui deve ser mais com a preservação da vida do que com o alívio do sofrimento, porque aqui ele tem perspectiva de recuperação. Então, a gente vai dar ênfase nesse paciente à beneficência em detrimento da não maleficência. Por quê? Porque esse paciente é um paciente com perspectiva de recuperação. Ele é um paciente, então a gente considera ele um paciente viável, tá? Agora, se eu tenho um paciente em que a morte é inevitável, vamos supor um paciente em fase final de câncer, com metástase, esse paciente a gente tem que privilegiar a não maleficência, né? Então aqui a gente vai fazer o alívio do sofrimento em detrimento da beneficência e da preservação da vida a qualquer custo. Então, ó, quando o processo de morte ele se torna inevitável, a gente oferece os cuidados paliativos e ortotanásia, tá? Então, neste caso aqui vai ser cuidado paliativo e ortotanásia. E evitar a qualquer custo a distanásia, a obstinação terapêutica e a terapêutica fútil. Nós vamos falar sobre cada uma delas agora pra frente, tá? Então, deu para entender um pouquinho disso aí? Não é porque a gente é ruim, gente, que a gente vai deixar o nosso paciente morrer. Se a morte é inevitável, você vai oferecer para aquele paciente qualidade, você vai reduzir o sofrimento dele naquele momento, tá? Ortotanásia. A ortotanásia, gente, é quando a morte ocorre no seu tempo certo, tá? O que é a definição de ortotanásia? É não submeter um paciente terminal a procedimentos invasivos que adiem sua morte, mas ao mesmo tempo comprometem sua qualidade de vida.
tá? Então, a ortotanásia, a gente vai respeitar a morte no tempo certo e a gente não vai submeter o paciente terminal a procedimentos invasivos que vão adiar a sua morte. A gente tem, na ortotanásia, o foco é na adoção de procedimentos paliativos, buscando o controle da dor, de outros sintomas, né, dando um final de vida digno para o nosso paciente. Isso é autorizado aqui no Brasil, a gente tem e deve fazer isso com o nosso paciente. Olha só o que diz o Código de Ética Médica lá no capítulo 5, né, capítulo 5, relação com pacientes e familiares. É vedado ao médico, no artigo 41, abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. Isso aqui vai se enquadrar na eutanásia, a gente vai falar lá na frente. O parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou na sua impossibilidade de seu representante legal. Então, ortotanásia. Ortotanásia a gente pode fazer, a gente deve fazer, são cuidados paliativos para aquele paciente em fase final de vida. É dar conforto, é aliviar o sofrimento, evitar procedimentos invasivos para o nosso paciente. A distanásia. O que é a distanásia? É o prolongamento desnecessário e indesejado do processo de morte, trazendo dor e desconforto ao paciente, mesmo quando não haja possibilidades de cura ou de melhora. É aquilo que eu falei lá no início da aula. Às vezes as pessoas cometem a distanásia, né, sem nem estar percebendo que está fazendo isso, por motivos único e exclusivo de não aceitar a morte daquele paciente. Então, tanto os médicos quanto os familiares querem investir a qualquer custo naquela vida, né? E a gente precisa parar e pensar, será que vale a pena eu fazer uma distanásia com esse paciente? Em vez de prolongar a vida, prolonga-se o processo de morte, sem oferecer qualquer perspectiva de melhora do doente ou de sua qualidade de vida. A obstinação terapêutica, a definição dela é essa aqui, ó. Não aceitação da morte, uma luta sem sentido contra ela, sem que sejam levados em consideração o paciente e seus reais interesses. Um exemplo de exceção na obstinação terapêutica é quando eu tenho, por exemplo, uma mulher em morte cerebral, mas ela está grávida, e um feto em boas condições de vida, porém ele ainda é muito prematuro. Então, para essa paciente, se a gente prolongar a vida dela, a gente vai ter um benefício, que é a vida do feto que está se desenvolvendo ali dentro dela, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer a obstinação terapêutica, mas são casos assim, em raras exceções como essa. Então, pensem em uma mulher grávida, ela está com morte cerebral por algum motivo e aí ainda tem um feto em boas condições. Então, a gente pode e deve prolongar a vida dessa mulher que está em morte encefálica para a gente tentar ganhar algumas semanas para esse bebê nascer aí e sair um pouco da prematuridade, tá certo? Deu para entender? Eutanásia, ela é proibida em nosso país. A gente não pode fazer eutanásia. Nenhuma lei, seja o ECA ou o SEM, pode autorizar qualquer cidadão a dispor da vida do outro. Então, nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados, aqui praticando a ortotanásia. Mas a eutanásia a gente não pode fazer. A gente não pode, né, acabar com a vida do doente ali, do paciente ali, só porque a gente sabe que ele vai morrer. Isso é proibido, tá? A gente oferece para aquele paciente que a gente sabe que vai morrer, a gente reduz o sofrimento, um final de vida com qualidade, com carinho, atenção, tá certo? Então, vamos lá. A gente tem que fazer o planejamento de cuidados paliativos para esse paciente que a gente vai praticar a ortotanásia. Então, existem as etapas fundamentais que devem ser adequadamente ultrapassadas para que a gente garanta um final de vida digno e com o mínimo de sofrimento possível para aquele paciente. Então, uma das etapas é o entendimento da doença, o tratamento disponível e as possíveis limitações. Então, até onde que a gente vai chegar? Então, a gente tem que conversar com o nosso paciente, com a família daquele paciente, falar sobre a doença, do que a gente tem disponível, quais os tratamentos a gente tem e até onde dá para a gente chegar.
A outra etapa é a gente definir os objetivos e as intervenções médicas, tá? O que a gente vai fazer? O meu objetivo de fazer um tal exame, de fazer tal cirurgia, é o quê? É até onde eu posso chegar. Então, isso tem que ser conversado com a família, para a gente definir os cuidados paliativos. A outra etapa é prover as necessidades individualizadas e antecipar eventos, levando em consideração o estágio da doença, ajustada às expectativas e valores da família, né, ou da criança. Então, para a gente instituir esse planejamento de cuidados paliativos, a gente tem que conversar muito com o paciente ou com a família, com o representante legal, porque dá para a gente fazer e quando a gente planeja isso tudo aqui direitinho, na hora que o paciente está na fase terminal, isso aqui fica muito mais fácil de ser aceito, tá? Vamos ver como as provas cobram esses temas de vocês. Olha só, durante o acompanhamento de escolar de 8 anos, em fase final de vida devido à falência orgânica múltipla, é importante considerar os aspectos bioéticos que regem os cuidados paliativos pediátricos. Sobre a terminalidade da vida, podemos afirmar que, letra A, considera-se que não iniciar ou interromper um tratamento não são medidas eticamente equivalentes. Letra B, quando o sofrimento do paciente é proporcional ao benefício esperado, não é obrigatório implementar as medidas terapêuticas. Letra C. Intervenções que não contribuem para o controle da doença e para a melhora na qualidade de vida do paciente devem ser evitadas. Letra D. O princípio da proporcionalidade terapêutica indica que todo o esforço terapêutico deve ser mantido até os momentos finais do paciente. Então, a gente acabou de falar, a gente vai planejar esses cuidados paliativos, a gente vai fazer ortotanásia quando a gente tem um paciente em fase terminal de vida, então a resposta correta é a letra C. A gente vai evitar essas intervenções que não contribuem para o controle da doença e para a melhora da qualidade de vida do nosso paciente. Vamos ver outra questão. Pais de pré-escolar, 4 anos de idade, portadores de doença incurável em fase terminal, reúnem-se com outro médico assistente da UTI e pedem que interrompa o tratamento e qualquer procedimento e coloque em execução uma estratégia para abreviar a vida do paciente, concordando em assinar documentos sobre o acordado na reunião. O médico leva o pleito à equipe médica, causando polêmica. A maioria dos plantonistas se posiciona francamente contra tal pedido, afirmando que não o cumprirá. O assistente responde à família que não poderá fazer tal acordo, sendo denunciado pela mesma ao Conselho de Medicina local. Segundo o ECA e o Conselho de Ética Médica vigentes, o médico agiu errado, agiu correto. Esse médico, ele pode abreviar a vida desse paciente, ele não pode. Então, isso aqui que os pais dessa paciente querem que esse médico faça é a eutanásia. E a gente acabou de ver que ela é proibida aqui no nosso país e nenhuma lei, nem o ECA, nem o SEM, nenhuma lei deixa que a gente faça isso com o nosso paciente. Então, vamos ver. Esse médico, então, a gente sabe que o médico está correto, né? Que ele não vai fazer. Então, vamos ver. Letra A, está correto, pois há uma discordância entre o SEM que permite e o ECA que não permite. Errado. Letra B, está correto, já que é vedado ao médico abreviar a vida do paciente, mesmo que a seu pedido ou de seu representante legal. Então, ok, tá certo isso aqui. Letra C, transgrediu o SEM, já que o médico deve respeitar a vontade do paciente ou na sua impossibilidade do seu representante legal. Não, a gente respeita, mas a gente não faz a eutanásia. Letra D, transgrediu o SEM, pois o paciente menor de idade é considerado incapaz, devendo o médico respeitar a vontade do seu representante. Também não. Letra E, está correto, já que não pode o médico abreviar a vida do paciente se o mesmo for menor de idade, mesmo que a pedido do seu representante legal. Então, a resposta correta aqui vai ser a letra B, né? Porque a gente não pode abreviar a vida do nosso paciente. A letra E aí, ela quase foi certa, mas aí nessa parte aqui que coloca se um paciente for menor de idade, isso aqui matou a alternativa. O restante tá tudo muito errado, tá ok? E aqui não tem nada a ver essa questão da discordância entre o SEM e o ECA, porque a gente viu que nenhuma lei aqui em nosso país permite a prática da eutanásia, combinado? Então, eu espero ter ajudado vocês aí com esse tema, era isso que eu queria trazer para vocês aqui nessa aula e mostrar como que a prova gosta de cobrar, tá certo?
Obrigada, segue a gente lá no Instagram. Tchau, tchau.